Aqui na terceira e última parte dessa aula, então, de cocos gram-positivos, eu vou abordar com vocês algumas técnicas, as mais importantes, não todas, que são usadas aí para fazer o diagnóstico diferencial dessas diferentes, então, espécies de bactérias e das doenças a eles associadas. Antes da gente iniciar essa parte aí de exames laboratoriais, é sempre importante frisar que, para o diagnóstico aí das doenças infecciosas e de outras, é sempre importante inicialmente considerar aí os aspectos clínicos e os aspectos epidemiológicos desse paciente, tá? Então, em relação aos aspectos clínicos, é sempre importante fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico e observar aí quais são os sintomas e quais são os órgãos afetados por aquele agente infeccioso, tá? Dentre os aspectos epidemiológicos, vai ser importante observar aí a idade, lembrando que algumas das espécies de bactérias que a gente viu aí nessa aula, algumas são muito importantes afetando indivíduos idosos, algumas são importantes mais em crianças e em recém-nascidos, outras em indivíduos aí de meia idade, ok? Também é importante sempre observar o status imunológico do paciente, ou seja, se é um indivíduo com o sistema imunológico funcionando de forma adequada, ou seja, se é imunocompetente, ou se ele está apresentando aí alguma forma de imunodeficiência adquirida ou imunodeficiência congênita e, portanto, está suscetível à infecção por um agente oportunista, tá? E um aspecto importante é avaliar a provável forma de aquisição daquela infecção, ou seja, se aquele paciente está procurando o médico, o atendimento médico já com sintoma, ou seja, ele adquiriu aquela infecção na comunidade, ou se aquela infecção, aqueles sintomas se iniciaram em um paciente que está, então, internado, ou seja, se aquela infecção foi adquirida em ambiente hospitalar, tá? Então, esses aspectos vão ser sempre muito importantes a avaliar inicialmente para direcionar já a forma de exame laboratorial que vai ser feita e a coleta aí dos materiais que vão ser enviados para o laboratório. Então, sempre considerar os aspectos clínicos e epidemiológicos inicialmente, antes de solicitar os exames e de fazer a coleta de material para enviar para os laboratórios. Bom, uma vez que já foi analisado então os aspectos clínicos laboratoriais, vai ser necessário então fazer a coleta do material que vai ser enviado para o laboratório e esse material pode ser coletado de diferentes formas. Então eu posso fazer simplesmente um swab de epitélio ou de mucosa, eu posso fazer a punção de um linfonodo, eu posso fazer a aspiração de um abscesso, eu posso fazer uma biópsia, eu posso coletar sangue para fazer hemocultura, eu posso coletar líquor para fazer cultura. Tá? Então, independentemente do material que foi coletado, então eu tenho que enviar esse material para o laboratório e uma das primeiras coisas que vai ser feita aí no laboratório é a observação, principalmente de forma direta, mas também pode ser feita depois que a cultura do micro-organismo foi feita, do material que foi enviado, tá certo? Então, essa primeira análise microscópica, ela vai ser baseada, então, a primeira coisa que é feita é a coloração de Gram e, como a gente já viu, na coloração de Gram, os cocos gram-positivos vão ter sempre aquele aspecto de bactérias esféricas, algumas delas vão apresentar um aspecto mais de cocobacilo, então não são necessariamente esféricas, elas podem ser um pouco mais alongadas, mas em geral cocos e cocos-bacilos, e no caso da aula de hoje, bacilos gram-positivos, ou seja, que vão apresentar coloração arroxeada, tá certo? Então a primeira coisa que é observada é a forma de coloração. Aqui nesse slide eu tenho alguns exames diretos feitos com a coloração de Gram, onde é possível observar o aspecto do Staphylococcus aureus, então aquele aspecto clássico de
Staphylococcus em formação de cacho de uva, o Staphylococcus hemolyticus, que também vai apresentar mais ou menos aquele mesmo aspecto, o Staphylococcus epidermidis, que também apresenta aquela formação de cacho, e o Staphylococcus lugdunensis, também apresentando essa formação em cacho de uva. É necessário aqui observar que, apesar de a maioria das vezes eu conseguir observar esse arranjo específico, em algumas situações eu posso ter outros tipos de arranjo que não em cacho de uva. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Staphylococcus aureus, que aqui está apresentando mais uma característica de diplococo do que de Staphylococcus, e lembrar que não são só os estafilococos que apresentam esse arranjo em cacho de uva. Então, existem outros tipos de bactéria. Aqui eu tenho uma delas, que é o Micrococcus luteus, que é um tipo de bactéria comensal, que também apresenta a coloração gram-positiva e também apresenta o arranjo em forma de cacho de uva, ou seja, de estafilococos, tá? Então, não é porque eu tenho a formação desse arranjo que eu vou considerar automaticamente como uma espécie do gênero Staphylococcus. Só que, como uma forma de parênteses, o Micrococcus luteus é uma bactéria comensal e que pode ser responsável, às vezes, por algumas infecções oportunistas, tá? Mas não é uma infecção de grande importância. Aqui nesse outro slide, a gente tem também alguns exames diretos com coloração de Gram para observação de bactérias do gênero Streptococcus e Enterococcus. Então, de novo, sempre observar que são cocos ou coccobacillus, principalmente no caso do Streptococcus pneumoniae. Então, cocos, bactérias esféricas, que vão apresentar, em uma grande parte das vezes, esse arranjo em forma de cadeia, certo? Mas que, em algumas situações, podem aparecer na forma de diplococos, ok? No caso aqui do Pneumoniae, principalmente, e do Enterococcus fecalis. Mas, de novo, lembrar que nem sempre essa configuração em Streptococcus é tão evidente. Então, aqui a gente tem um caso de Streptococcus pyogenes, que se eu observar em algumas regiões aqui da lâmina, eu observar uma característica parecida com o Staphylococcus, ou seja, aquele arranjo mais desorganizado em forma de cacho de uva. Então, lembrando, não é pela observação do arranjo que eu vou definir de forma específica o diagnóstico. Eu posso ter algumas pistas, mas não é um diagnóstico definitivo. Eu preciso fazer outros testes para identificar com maior precisão a espécie da bactéria que está causando essa infecção. Aqui, ó, só para também chamar atenção, outro Enterococcus fecalis, que também vai apresentar um arranjo mais parecido com o Staphylococcus do que com o Diplococcus que normalmente ele apresenta. Uma outra forma de identificação, então, das espécies de bactérias, normalmente feita imediatamente após a obtenção da amostra. Então, a primeira coisa que se tenta fazer é o exame direto, mas imediatamente você coloca aquele material semeado para cultura e, normalmente, o meio de cultura inicial para isolamento de bactérias patogênicas é o agar-sangue, tá certo? Então, lá no agar-sangue, depois de 24 ou 48 horas, vai ser observado o tamanho, o formato, o aspecto da colônia, se ela é cremosa, se ela é mais seca, e a coloração das colônias que cresceram naquele meio, tá? Então também é observado, além do aspecto, é observado o padrão de hemólise formado pelo crescimento dessas bactérias. Então, lembrar, eu posso ter o padrão alfa, beta ou gama.
hemolítico, que na verdade é aquele que não apresenta hemólise, tá? Então aqui no caso eu tenho uma cultura de Staphylococcus aureus em agar-sangue, uma cultura de 24 horas, então é possível observar aqui no caso colônias de um tamanho relativamente grande, certo? E inicialmente o Staphylococcus aureus ele tem esse aspecto branco, então ele forma colônias brancas, apesar do nome, ele só vai formar colônias mais amareladas se ele é deixado por mais tempo e deixado à temperatura ambiente por algum tempo. Então aí eu começo a ter a formação de pigmento um pouco mais amarelado, como a gente consegue observar aqui nessas colônias, tá? O Staphylococcus aureus, ele também vai apresentar um padrão beta-hemolítico na maioria dos casos, ok? Então, cuidado aqui para não considerar como um fator confundidor o padrão de hemólise, ok? Aqui, nesse outro slide, a gente tem uma cultura em agar-sangue, também em 24 horas, então é possível, se a gente comparar o tamanho aqui das colônias formadas, aqui é um caso de Staphylococcus epidermidis, as colônias são muito menores do que aquelas formadas pelo Staphylococcus aureus, geralmente as colônias são brancas e eu não tenho hemólise observável aqui no caso das colônias de Staphylococcus epidermidis, tá? Então, só para comparação dessas duas espécies de Staphylococcus. Aqui a gente tem uma cultura de Staphylococcus hemolíticos, como o próprio nome diz e como o próprio nome se refere, ele produz enzimas capazes de lisar hemácias, então ele também vai apresentar um padrão de beta-hemólise normalmente, tá certo? As colônias são aqui intermediárias em tamanho ao Staphylococcus aureus e o epidermidis, e eles também apresentam essa coloração esbranquiçada. Okay? Neste outro slide, a gente tem uma cultura de Streptococcus pyogenes, ou seja, o Streptococcus do grupo A. Lembrando que eles são sempre beta-hemolíticos, então é possível observar uma zona de hemólise bastante grande ao redor das colônias, certo? Então é muito importante observar isso para a diferenciação das espécies de Streptococcus. No caso do Piógenes, lembrar sempre que ele vai ter um padrão beta-hemolítico. Nesse slide a gente vê uma cultura em agar-sangue do Streptococcus pneumoniae. É característico do Streptococcus pneumoniae, então ele vai ser sempre um Streptococcus alfa-hemolítico, ou seja, ele apresenta uma zona pequena de hemólise e ele adquire normalmente essa coloração um pouco mais esverdeada nas colônias. E uma característica importante do Streptococcus pneumoniae é o formato da colônia formada. Então, quando a gente observa as colônias isoladas, é possível observar aqui no pneumoniae que essas colônias apresentam uma depressão na área central da colônia. Tá ok? Então, isso aqui é bastante característico de Streptococcus pneumoniae. É exclusivo? Não, mas ele já me dá uma pista bastante importante de que pode ser um Streptococcus pneumoniae causando esse tipo de infecção. Okay? Aqui a gente tem culturas em agar-sangue de Enterococcus fecalis. Então, lembrando que o Enterococcus fecalis e os outros enterococos geralmente são não hemolíticos, então eles têm hemólise do tipo gama. Então, eu não consigo observar ao redor das bactérias, das colônias de bactérias, nenhum halo de hemólise e o aspecto da colônia, a coloração da colônia também sempre vai ser assim, mais esbranquiçada, com esse aspecto bastante mucoso, ok? Então, pela característica da colônia, a gente consegue já diferenciar
e já ter algumas dicas sobre a espécie de micro-organismo causador daquela infecção. Uma outra forma de identificar, e aqui válida principalmente para Staphylococcus aureus, é a utilização de um meio seletivo, ou seja, que só permite o crescimento de alguns tipos de bactéria, e um meio diferencial. Então, é um meio que, ao mesmo tempo, seleciona e é capaz de diferenciar diferentes tipos de bactéria crescendo. Tá? No caso aqui, a gente está falando de um agar, que é chamado de agar manitol salgado, porque ele tem como aqui fonte de carboidratos o manitol, e ele apresenta uma concentração elevada de sódio. Lembrando que uma das características do Staphylococcus aureus é que ele é capaz de suportar concentrações elevadas de sódio no ambiente. Tá bom? Então, assim, esse meio H-manitol salgado, ele é usado principalmente quando estou querendo selecionar e diferenciar Staphylococcus aureus de algumas outras espécies de bactéria. Então, o Staphylococcus aureus ele consegue fermentar o manitol e com isso ele vai alterar o pH do meio, levando a uma mudança na cor desse meio. Então, o meio manitol normalmente ele é cor-de-rosa, então como a gente observa aqui nessa área, e nos locais onde a bactéria cresce, por causa da alteração do pH, a coloração do meio ela se torna amarelada, ok? Então, lembrando, a agar-manitol salgado eu uso para isolar e caracterizar Staphylococcus aureus. É um dos principais meios usados para a caracterização dessa bactéria. Um outro meio seletivo diferencial, que é usado para diferenciar aí agora Streptococcus de Enterococcus, é um meio que a gente chama de agar bili esculina, ok? Esse meio, então, é um meio diferencial. Ele apresenta nessa composição sais biliares e uma substância chamada esculina, ok? O Enterococcus, quando ele cresce nesse meio, ele é capaz de metabolizar a esculina e libera no meio um metabólito que se complexa com o citrato de ferro presente aqui no meio, dando esse aspecto marrom, escuro, preto para o meio. Tá? Esse tipo de meio pode ser feito tanto em placas, quanto pode ser feito em tubos. Então aqui a gente tem um tubo de bilisculina, onde cresceu o Enterococcus, então é positivo para Enterococcus, e aqui um meio onde não cresceu, é uma outra bactéria dando negativo, o meio permanece inalterado. Aqui, uma região onde foi semeado o material contendo Enterococcus, e desse outro lado, uma região onde foi semeada bactérias do gênero Streptococcus, só para comparar as diferenças aqui do meio. Então, é um meio bastante útil quando eu quero diferenciar Enterococcus de Streptococcus, ok? Uma outra forma de diferenciação de bactérias, então, além da utilização dos meios de cultura seletivos, diferenciais, a gente tem os testes bioquímicos. Para a diferenciação de Staphylococcus e de Streptococcus Enterococcus, o principal teste bioquímico é a presença de catalase. Então, é um teste relativamente simples de se fazer. Normalmente, você pega uma das colônias que cresceu naqueles meios de cultura, mistura com um pouco de peróxido de hidrogênio numa lâmina, e aí você vê nas bactérias produtoras de catalase, ou seja, que são catalase positivas,
como os estafilococos, eu tenho a formação de bolhas, enquanto que nas bactérias que são catalase negativas, eu não tenho a formação dessas bolhas. Então, Staphylococcus é catalase positivo, Streptococcus é catalase negativo. A mesma coisa para os enterococos, tá? É a principal forma de diferenciação de estáfilo de strepto em enterococos. Tá bem? Um outro teste bioquímico relativamente simples de fazer é o teste que a gente chama de coagulase. Lembrando, então, aqui a coagulase é uma enzima presente em e produzida por algumas bactérias. Ela é utilizada principalmente para diferenciar o Staphylococcus aureus de outras espécies de estafilococos, que a gente chama, e eu mencionei isso para vocês, de coagulase negativos. Então, o Staphylococcus aureus é coagulase positivo, enquanto que o Staphylococcus epidermidis, saprofíticos e hemolíticos são sempre coagulase negativos. Como eu falei para vocês também na aula de estafilococos, é importante realizar esse teste aqui em tubos, certo? Porque em lâminas eu posso ter algumas espécies de estafilococos, principalmente o lubignensis, formando positivo. Em tubo, o que a gente observa é quando eu tenho a produção de coagulase, a formação desse agregado aqui do plasma, que foi posto no tubo junto com a bactéria, formando aqui então esse coágulo. Ok? Numa reação negativa, eu não tenho a formação desse agregado. Tudo bem? Principalmente, então, usado para distinguir Staphylococcus aureus das outras espécies de estafilococos. Aqui um teste usando o antissoro, aqueles antissoros para agrupar os grupos de Lancefield. Então, lembrando que eu utilizo aqui antissoros contendo anticorpos específicos para antígenos de parede, o polissacarídeo C, e lembrando que eu tenho então diversos grupos de Lancefield. Como é que eu faço o teste? Eu basicamente faço uma suspensão de uma colônia das bactérias, misturo com esse antissoro e vejo se houve, como aqui nesse caso, B, a formação de agregados, ok? Então, nesse caso, eu tinha um Streptococcus do grupo B. Tudo bem? Aqui nessas outras regiões eu consigo ver que não houve a formação de nenhum grupo. Tudo bem? Lembrando aqui que o Streptococcus pyogenes vai fazer parte do que a gente chama do grupo A e o H-lacti faz parte então do grupo B. Então, provavelmente isso daqui é uma amostra contendo Streptococcus H-lacti, enquanto que o Enterococcus vai fazer parte do grupo D de Lancefield. Tudo bem? Além dos testes bioquímicos que a gente viu aí nos slides anteriores, a gente também pode usar alguns testes específicos para avaliar resistência ou suscetibilidade a alguns tipos de antimicrobiano que são características dessas espécies de cocos gram-positivos, tá? Aqui só um parênteses, essa resistência ou suscetibilidade a antimicrobianos eu não estou avaliando aqui para tratamento, tá? A avaliação de suscetibilidade ou resistência a antimicrobianos para tratamento é feita com um teste específico que é chamado de antibiograma, onde são testados aí diversos antibióticos ou antimicrobianos específicos. A gente vai ver o antibiograma em outras aulas de microbiologia e provavelmente em aula prática aí no segundo semestre, ok? Então, esse antimicrobiano é usado aqui numa forma de uma caracterização de espécies, porque essas espécies têm resistência conhecida já a esses antimicrobianos, ok? No caso aqui, o primeiro que a gente vai ver é a suscetibilidade à novobiocina, certo? Esse antimicrobiano ele é usado para diferenciação de espécies de estafilococcus coagulase negativos.
Tá? Como é que é feito esse teste? Então, eu tenho aí um meio de cultura, que é utilizado aí para crescimento da bactéria, e nesse meio de cultura eu semeio a bactéria na placa toda e coloco um disco, um papel de filtro embebido nessa substância, no caso aí a novobiocina. Essa substância ela se difunde no meio e as bactérias, quando são suscetíveis a esse antimicrobiano, elas não conseguem crescer então ao redor desse disco embebido, tá? No caso aqui, o Staphylococcus epidermidis, ele é suscetível à biocina, então aqui, ó, ao redor do filtro com a novobiocina, eu não tenho crescimento bacteriano, enquanto que o saprofíticos, ele é resistente. Então, eu consigo aí fazer a diferenciação entre Staphylococcus saprofíticos e hemolíticos, que são resistentes, do Staphylococcus epidermidis, que é suscetível à novobiocina. Aqui, de forma semelhante, eu vou fazer um teste de avaliação de suscetibilidade ou resistência para diferenciação de Streptococcus beta-hemolíticos, lembrando que eu tenho duas espécies importantes como Streptococcus beta-hemolíticos, o Streptococcus pyogenes e o Streptococcus agalacti. Nesse caso, eu uso o teste para resistência e suscetibilidade à bacitracina. Então, é feita a semeadura da bactéria na placa de cultura, se coloca o disco embebido em bacitracina e se observa se houve ou não a formação do halo aqui de inibição. No caso, o Streptococcus pyogenes, ele é suscetível à bacitracina e por isso eu tenho a formação aqui do halo de inibição em volta do disco de bacitracina, enquanto que o agalacti ele vai ser resistente à bacitracina e por isso eu não tenho formação de halo ao redor aqui do disco de bacitracina. Aqui, de forma semelhante, para fazer a diferenciação entre espécies de Streptococcus alfa-hemolíticos, lembrando que eu tenho o Streptococcus pneumoniae como alfa-hemolítico, assim como a maioria daqueles espécies que faz parte dos Streptococcus viridans como alfa-hemolíticos, ou seja, apresentando hemólise parcial em agar-sangue. Nesse caso, é usado um disco embebido em optoquina e o que se observa é que os Streptococcus pneumoniae são, então, suscetíveis à optoquina e por isso eu tenho a formação aqui de um halo de inibição entre as colônias de micro-organismo e o disco de optoquina, enquanto que os Streptococcus do grupo viridans são resistentes à optoquina e por isso eu não tenho formação de halo ao redor do disco de optoquina. Um outro teste para diferenciar os Streptococcus alfa-hemolíticos é o teste que a gente chama de suscetibilidade, de solubilidade em bile, desculpa. Esse teste ele é feito então para diferenciar o Streptococcus pneumoniae dos Streptococcus do grupo viridans. Nesse caso, o que é feito? Eu misturo uma suspensão da bactéria com uma solução contendo bile e o que acontece é que os Streptococcus pneumoniae, eles são solúveis em bile. O que significa isso? Que a bile lisa as bactérias e com isso eu tenho um meio, uma solução que fica transparente quando é observada contra a luz. Enquanto que as bactérias resistentes a essa solubilidade, elas não são solúveis, então elas permanecem íntegras e com isso essa suspensão continua opaca.
no caso, os streptococcus do grupo viridans não são solúveis em bile. Ok? E aqui, só para finalizar, um resumo, um fluxograma que resume todos esses testes. Então, uma primeira coisa que eu vou fazer é a observação do esfregaço com a coloração de Gram. Observar, então, é um Gram positivo. O segundo teste que é feito normalmente é o teste de catalase, e aí eu consigo diferenciar já nesse primeiro momento os estafilococcus dos streptococcus e enterococcus, certo? Então, estafilococcus são catalase positivos e streptococcus catalase negativos, assim como os enterococcus. Para diferenciar entre as espécies de estafilococcus, o segundo teste que é feito é aquele teste de coagulase. Então, eu consigo agora diferenciar estafilococcus coagulase positivos, e aí eu tenho o Staphylococcus aureus. Eu posso usar ao mesmo tempo já aquele meio diferencial, o manitol salgado, que também me permite diferenciar o Staphylococcus aureus das outras espécies de Staphylococcus. Então, coagulase positivo, Staphylococcus aureus, coagulase negativo, as outras espécies de Staphylococcus. E aí, para diferenciar entre o epidérmides dos saprofíticos e hemolíticos, eu uso normalmente o teste de suscetibilidade à novobiocina. Então, bactérias suscetíveis à novobiocina vão ser o Staphylococcus epidermidis, enquanto que os resistentes, ou seja, negativos ao teste de suscetibilidade, podem ser considerados saprofíticos e hemolíticos. Tá? Para a diferenciação dos streptococcus, uma das coisas que é feita em primeiro lugar é a hemólise, observação de hemólise, então no agar-sangue, e aí eu consigo diferenciar aqueles que apresentam alfa-hemólise, ou seja, hemólise parcial, com aquela coloração esverdeada das colônias de bactéria. E aí eu posso usar, para diferenciar entre os alfa-hemolíticos, o teste de solubilidade em bile e os testes de suscetibilidade à optoquina. Lembrando que o Streptococcus pneumoniae vai ser solúvel em bile e também vai ser suscetível à optoquina, enquanto que os Streptococcus do grupo viridans são insolúveis em bile e são resistentes à optoquina. O outro padrão de hemólise que pode ser observado no agar é a hemólise do tipo beta, ou seja, a hemólise completa. E aí, para diferenciar as espécies de beta hemolíticos, eu vou normalmente usar o teste de suscetibilidade à bacitracina. E aí, nesse caso, o Streptococcus pyogenes vai ser suscetível à bacitracina, enquanto que o Streptococcus agalacti vai ser resistente à bacitracina. Lembrando que eu também posso usar aqui aquela sorologia para agrupar nos grupos de Lancefield. O Piógenes vai ser do grupo A, enquanto que o agalacti vai fazer parte do grupo B. Tá? E a terceira forma de hemólise que pode ser observada é a gama-hemólise, ou seja, a não hemólise das hemácias. E aí eu vou testar essas bactérias em relação ao crescimento naquele meio diferencial de bile esculina. E essa combinação de testes eu uso para caracterizar as espécies de enterococcus. Então, o enterococcus vai ser gama hemolítico, ou seja, não hemolítico, e vai ser capaz de metabolizar a esculina, fazendo com que o meio de crescimento se torne preto ou marrom escuro. Ok? Bom, então aqui a gente termina a aula de cocos gram positivos. Eu sei que foi uma aula relativamente longa, espero que vocês tenham
compreendido, e a gente se reúne aí na aula síncrona, então, para tirar eventuais dúvidas e discutir essa aula. Até mais.